do Esporte, hoje você vai curtir aqui no Momento do Esporte tudo sobre o Botafogo, que venceu a LDU ontem no Engenhão 1-0, placarzinho magro, mas valendo os 3 pontos. O Vasco, que sai para jogar contra o Santos lá na Pauliceste, desvairada. Olha a classificação atualizada, a rodada completa do Brasileirão, tudo sobre a Libertadores. Você vai curtir de distância aqui no Momento do Esporte, está começando, claro! Aquele abraço para você, meu amigo, minha amiga, onde quer que você esteja, que está curtindo o Momento do Esporte. Olha, são 38 anos no ar, é brincadeira não, com muita credibilidade para você. E você que não é inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, é muito importante para o nosso crescimento, sabe? Às vezes as pessoas nos param, eu, o Tony, o Eros, ele está na rua, pô, o programa está redondo, hein? Não é inscrito no nosso canal, é muito importante. E participe com a gente também. É importante a sua opinião, né? Vamos então começar o programa falando dos resultados da Libertadores, né, que foi concluído, né, os jogos pelas oitavas de final. Nós tivemos o Atlético Nacional empatando com o São Paulo, Fortaleza empatando em casa com o Vélez, o Peñarol vencendo o Racing por 1-0. O Cerro Porteño perdeu em casa para o Estudiantes da Argentina por 1-0. O Flamengo venceu o Internacional 1-0. O Botafogo venceu o LDU também no Engenhão 1-0. O Libertad empatou com o River 0-0. E o Universitário tomou uma goleada do Palmeiras em pleno estádio Monumental lá em Lima. Que o Palmeiras deitou e rolou. Tem um jogador expulso, claro, né? Agora vamos mudar a chave, vamos falar do Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro é a 20ª rodada, né? A 20ª rodada que começa no sábado. Agora esse sábado, né? Isso aí você está vendo a classificação? Eu vou dar a classificação, depois a direção bota a rodada, né? Vou logo antecipar a classificação. A classificação é essa aí, olha. O Flamengo é o primeiro com 40, o Cruzeiro é o segundo com 37, o Palmeiras é o terceiro com 36, o quarto é o Bahia com 30, o quinto é o Botafogo com 29, o sexto é o Mirassol com 28, o sétimo é o São Paulo com 28, o Bragantino é o oitavo com 27, Fluminense é o nono com 24, o Atlético Mineiro é o 10º com 24, o Internacional o 11º com 24, 12º Ceará 22, 13º Corinthians 22, 14º Santos 21, 15º Grêmio 20, 16º Vitória 18, o Vasco é o primeiro da zona de rebaixamento, é o 17º com 16, o Fortaleza é o 18º com 15, o Fortaleza que joga com o Fluminense nesse final de semana, o Juventude é o 19º com 14 e o 20º é o Sport com 9. Agora sim você vai conferir a rodada do Brasileirão. Bota isso, produção, tá na telinha aí a rodada, é a 20ª rodada do Brasileirão, começando do sábado, né? Fluminense e Fortaleza, Maracanã, 16 horas. Ceará e Bragantino, Castelão, 16 horas. Vitória e Juventude, Barradão, 18h30. Sport São Paulo, Ilha do Retiro, 18h30. E Corinthians e Bahia, Corinthians e Bahia, na Arena, na Neoquímica Arena, na Arena do Corinthians, né? Às 21 horas. No sábado, no domingo, nós teremos Santos e Vasco no Morumbi, 16 horas, Atlético Mineiro e Grêmio na Arena MRV, 16 horas, Inter e Flamengo no Beira-Rio. O Flamengo vai tomar um chá de tanto jogar com o Internacional no domingo, às 18h30, e Botafogo e Palmeiras no Engenhão, horário novo, 20h30, Engenhão, 20h30. E fechando a rodada, na segunda-feira, o Mirassol enfrentando o Cruzeiro do Baião às 20 horas. Ora, em vez de falarmos do clube do seu coração. Vamos falar do Botafogo. O Botafogo que enfrentou a LDU ontem pela Libertadores. É um placarzinho magro de 1-0. Já você vai ver o gol do Botafogo. Olha, o pessoal ainda estava se arrumando. O pessoal da empresa também estava se arrumando. E já o Botafogo já fez o gol, né? Através do Arthur, do cruzamento. Você vai ver já o gol. Vai sair aí. O cruzamento do Arthur, do Alex Telles pelo lado esquerdo. O Arthur entrou como raio e fez 1-0.
Mas quem vai falar tudo de Botafogo é ele, claro, Marcos Salles. Fala do Botafogo aí, Marcos Salles. Fala, Napoleão Nascimento, tudo bem? Forte abraço para você, para Tony De Luca, para Eroslov e também para Dani Nascimento. O Napoleão, o Botafogo venceu a equipe da LDU jogando pelas oitavas de final da Copa Libertadores no estádio Newton Santos na noite de ontem. 1-0, gol relâmpago, né, de Arthur aos 13 segundos do primeiro tempo, e o Botafogo deu a impressão que venceria o jogo com um placar mais elástico, mas isso não se confirmou no restante da partida, principalmente no segundo tempo, quando o Botafogo caiu muito de produção. Inclusive, Vitinho, que foi considerado o melhor jogador da partida, evitou 2 gols praticamente em cima da linha, né? E com isso o Botafogo vai decidir a vaga na próxima semana na altitude de Quito, diante da equipe do LDU, um jogo muito difícil. O empate garante a classificação e o time do LDU, se vencer por 1-0, vai para os pênaltis por mais de 2 gols aí da LDU. Só que o Botafogo, né, é um time que já está acostumado com esse tipo de pressão e é capaz até de vencer o jogo lá, assim como fez diante da equipe do Bragantino. Mas só que lá tem o fator altitude que pode atrapalhar bastante aí a equipe do Botafogo. O Botafogo agora vira a chave. No próximo domingo, também no Nilson Santos, recebe aí a equipe do Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, Napoleão. Muito obrigado, Marcos Salles, pelas informações do Botafogo. Você já vai curtir, promessa é dívida, né? Você vai curtir aí o gol do Botafogo. Cara, um gol relâmpago, acho que o gol mais rápido da Libertadores. Acompanha a jogada aí, olha. Jogada pelo lado esquerdo, vai chegar até o Alex Telles, ele vai jogar na área e o Arthur vai aparecer como raio. 13 segundos do primeiro tempo, gol. Também só foi isso, né? Porque o jogo foi muito difícil, mas muito difícil mesmo o Botafogo, né? A LDU teve muitas oportunidades e se não fosse o John, goleiraça, muralha, a LDU teria conseguido o empate. Criou muitas oportunidades, mas muitas. O Botafogo não foi a sombra daquele Botafogo que o torcedor está acostumado a ver, né? O Botafogo pecou muito, sobretudo na saída de bola. Segundo tempo, o David Lancelotti fez algumas alterações, tirou o Danilo, tirou alguns jogadores, né? Mas não adiantou, né? O Montoro, que é um jogador muito criativo, não fez não teve o mesmo rendimento dos jogos anteriores. O próprio Danilo, que é um cara criativo também. O Botafogo tinha jogadores que não renderam tudo aquilo que o torcedor que compareceu ao Engenhão merecia essa oportunidade. Então tá aí, você tá vendo já alguns lances aí. Olha o Vitinho, cara, foi um herói. O Vitinho foi um herói, ele salvou um gol feito, né? Era um gol de empate, né? E fez muitos lançamentos, tá jogando muito, hein? Atenção, Carlos, atenção, meu querido treinador da seleção brasileira, Carlos Ancelotti. Dá uma olhada aí no Vitinho, hein? Tá merecendo uma convocação. Bom, você tá curtindo aí os melhores momentos do jogo, né? Em que o Botafogo venceu a LDU por 1-0. O Botafogo agora vai virar a chave, e vai entrar no Campeonato Brasileiro, porque o show não pode parar. O show não pode parar. Vai enfrentar o Palmeiras. Olha só que jogão. O Palmeiras que veio uma goleada fora, meteu 4-0, fora de casa, na Libertadores. Né? Pela primeira vez o Abel Ferreira conseguiu colocar os dois atacantes juntos, o Vitor Roque e o Flaco. Porra, foi show de bola. Então o Botafogo vai ter um jogo difícil. Esse jogo contra o Palmeiras é domingo, horário diferente, um horário tarde, às 20h30, mas lugar de botafoguense é do Engenhão, né? Vamos curtir então já o time provável, porque com certeza o Ancelotti, o Davi Ancelotti, filho do Carlos Ancelotti, vai poupar alguns jogadores, né? Mas a tendência é que ele comece com esse time aí. O John no gol, o Vitinho, o Marçal, rapaz, o Marçal de quarto zagueiro, ele perdeu o Davi Ricardo, que era um zagueiraço, se machucou, saiu, ele botou o Marçal correspondeu na quarta zaga, o Botafogo está com problema sério de zagueiro, né? E o Marlon, o Alex Telles na lateral esquerdo, o Marlon Freitas, o Danilo e o Savarino, é o mesmo time que entrou o Montoro, o Arthur e o Arthur Cabral ou o Joaquim Corrêa. Aliás, Joaquim Corrêa entrou bem no jogo, mas muito bem mesmo. Saindo do Botafogo, vamos falar agora, sabe de quem? Sabe de quem? Do Machão da Gama, o gigante da colina, né? O Vasco que teve a semana toda aí de preparação. O Vasco está muito mal na tabela. O Vasco está na zona de rebaixamento. Precisa melhorar aí muito.
Mas temos boas novidades do Vasco, né? Daqui a pouco você vai curtir aí o Puma, que foi homenageado também, 100 jogos com a camisa do Vasco. Antes de dar, fazendo essa suítezinha aqui, eu já vou chamar o Marcos Salles. Fala do Marção da Gama aí, nem o sol cobre melhor o Vasco do que Marcos Salles. Venha com o Vasco aí, Marcos Salles. Napoleão, de volta agora para poder falar do Vasco da Gama, que segue treinando aí em busca, né, de uma vitória diante da equipe do Santos no domingo, no Morumbi, quando enfrenta, né, o Santos de Neymar. O Vasco, que está na zona de rebaixamento, precisa vencer para poder sair ali da zona da degola e está numa situação difícil na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Só que, né, no caso, fora das 4 linhas, o Vasco está aí fazendo movimentação em termos de contratação e também dispensa. Por exemplo, na quarta-feira aí foi confirmada a venda do zagueiro, o João Vitor, para o CSKA da Rússia. O jogador já viajou, já se despediu do elenco vascaíno e já não faz mais parte do time do Vasco da Gama. E o Vasco está, né, contratando. Chegou aí na noite de ontem, né, o atacante o Andrés Gomes, que veio, né, do futebol aí da França, colombiano, e também o Carlos Cuesta, que está praticamente fechado aí, está por detalhes o Vasco também apresentar esse jogador. Então o Vasco está no mercado, tentando se reforçar aí para a continuidade do Campeonato Brasileiro, onde vive aí esse mau momento, mas está tentando reforçar para que o Vasco não venha a cair de novo para a Série B em 2025, Napoleão. Obrigado, Marcos Salles, pelas suas informações. Olha, o Vasco precisa vencer. E não quero aqui ficar falando, colocando dúvida e tal. O Santos vem crescendo de produção. O Santos ganhou fora de casa do todo-poderoso Cruzeiro. O Neymar está voltando a jogar bola. Olha só que falta de sorte do Vasco, né? Vai enfrentar logo o Santos, onde o Neymar tá voando baixo, cara. Tá jogando para Dedé, o cara que tá desequilibrando, né? O Guilherme também voltou a jogar. O Guilherme tava apagado, voltou a jogar, né? O Kleber Xavier tá arrumando esse time do Santos. Vai ser um jogo duríssimo, né? E é o jogo da televisão, é o jogo do domingo da televisão. E não é na Vila Belmiro, é no Morumbi, né? O Vasco conseguiu aí um acordo para jogar em o Santos, conseguiu um acordo para jogar em São Paulo. E você vai estar curtindo aí o treino do Vasco, e eu vou daqui a pouco mostrar para vocês que mais um jogador do Vasco foi homenageado, cara. O Vasco não para de homenagear, isso aí é estímulo, né? Claro, é estímulo para os jogadores. No programa anterior nós botamos o David, né? O David foi homenageado, nós botamos. Agora vamos quem vai ser homenageado é o Puma Rodrigues. 100 jogos, não é brincadeira não, cara. Não é brincadeira não. O cara, mostrei também no noticiário do Flamengo o Rossi sendo homenageado, agora o Vasco também está homenageando. Acho que é um estímulo para os jogadores, esse tipo de homenagem. Olha ele aí, fala aí. Muito feliz pelos 100 jogos, con este club gigantesco, la verdad una camisa muy bonita, para guardar un recuerdo, la verdad, y agradecerle al club por el presente. Aí você curtiu o Puma, parabéns, né? Pô, o cara também tá entrando. O Vasco tem 2 bons laterais, né? Tem o PH, o Paulo Henrique e também o Puma. Time provável, gente. Time provável. O Marquinhos já deu o time, mas o time que provavelmente seja colocado em campo é esse aí, que o torcedor vascaíno já sabe na ponta da língua, né? É o Léo Jardim, o Paulo Henrique, né? Pode pintar aí o Puma, quem sabe, do outro lado, né? O Maurício Lemos, o João Vitor e o Lucas Piton. O Hugo Moura, Tietê, o David ou o Coutinho. Para mim, o Coutinho deve jogar. E o Ryan, Verrete e Nuno Moreira. Esse é o time do Vasco. É o time do Vasco que vai enfrentar toda a sorte do mundo pro Vasco. Uma boa vitória para sair dessa famigerada zona de rebaixamento. Tá bom? Olha, estamos colocando então o ponto final do programa Momento do Esporte dessa sexta-feira abençoada. Eu repito, você que não é inscrito no canal, inscreva-se no nosso canal, dê o seu joinha, é muito importante para o crescimento do nosso programa. Segunda-feira estaremos de volta aqui falando tudo sobre a rodada, né? Se Deus quiser, com a vitória do Flamengo, do Fluminense, do Vasco, do Botafogo, porque, claro que a gente tem que puxar um pouquinho de brasa aqui para nossa sardinha, né? A audiência não se compra, a audiência se conquista. Obrigado pela sua audiência. Tchau, até segunda.